Bora, moçada. Questão 43. Prova da IDECAM, soldado do Corpo de Bombeiro do Mato Grosso do Sul, 2022. Nível superior. Um gerador de energia elétrica possui força eletromotriz de 4 volts, resistência interna de 1 ohm. Ele está associado em série a uma lâmpada de resistência 7 ohm. Calcule o valor da DDP existente entre os terminais do gerador. Galera, antes de mais nada, vamos anotar aqui os dados, né? Tem uma força eletromotriz de 4 volts, tem uma resistência interna de 1 ohm, uma resistência da lâmpada, que eu vou chamar de Rzão, 7 ohm, e ele pergunta a DDP, né? Moçada, essa situação narrada aí, ela pode ser esquematizada da seguinte maneira, ó. O gerador, né, vai ter aqui os polos, os terminais dele, né? E temos também a resistência interna, né? E agora a gente faz, né, a ligação dos dois pontos, né? Aqui, ó, tem os dois extremos do meu gerador, né? Aqui, polo positivo, negativo. Né? E para ligar alguma coisa nele, eu preciso, né, ó, vou até mudar a cor, usar um fio. Né? O pessoal desenha os circuitos, né, assim, engessados, e o aluno tende a acreditar, né, que aquilo é outra coisa, né? Mas, moçada, isso aqui é um fio, sacou? É um condutor metálico. Ele pode ser entortado, ele pode ser contorcido, tá? Você fica muito mais intuitivo, você traz para o mundo real a percepção do conteúdo. Isso aqui, esse resistor que é representado assim, com esse zigue-zague, nada mais é, galera, do que uma lâmpada que está aqui, ó. Sacou? Essa lâmpada tem uma resistência, né, que se representa assim, ó. Tá entendendo? A resistência interna da bateria, do gerador aí, é devido à própria constituição dessa bateria, tá entendendo? O próprio material dela oferece uma resistência à passagem dessa corrente, tá? Então, eu gosto de desenhar questões assim, ó, de circuito elétrico, de maneira mais livre. Eu posso botar do jeito que eu quiser o fio e represento, né, a resistência da lâmpada de maneira mais livre aí, tá? Você que não entendeu, ó, isso aqui é um fio metálico, um condutor. E isso aqui, ó, que está aqui desenhado dessa maneira estranha, nada mais é do que uma pilha, galera. Isso aqui é assim, ó. Isso é uma bateria, uma pilha. Ó, tá aí. Bem mais visual, né? Assim, ó. Olha só. Vamos combinar aqui desse jeito, né, galera? Você enxerga bem melhor o que é que tá acontecendo aí, ó. O gerador nada mais é do que uma pilha, olha só, né? Com seus polos, ó, positivo e negativo, né? Lembra, ó? A resistência da lâmpada, né? Aquele zigue-zague, é a própria lâmpada, tá aqui, ó, né? E agora a gente consegue resolver. Olha aqui. Existe uma fórmula, né, lá do estudo dos geradores que diz assim, ó, que, ou melhor, que a DDP é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Né? Aqui eu chamei resistência interna de RI, mas vou apagar para não ter confusão, tá? Resistência interna é só o R e aqui é corrente elétrica. O que é essa DDP aqui? É a diferença de potencial entre os pontos, né, em que estão ligados os terminais da lâmpada. Olha, a lâmpada está ligada, né, nesse ponto e nesse ponto. Enquanto eu não passo por um resistor, né, o potencial é o mesmo para todos os pontos. Então aqui, ó, todo esse percurso do fio, né, tem o mesmo potencial, assim como todo esse aqui, ó, tem o mesmo. Né? Quando eu passo pelo resistor da lâmpada, aí muda. Vamos agora descobrir essa DDP. Ó. Eu tenho então, jogando na fórmula, que a minha DDP seria U igual a 4 menos 1I. E aí vem o problema, eu não tenho ainda o valor da corrente, né? Agora a gente usa aquele método do circuito, né, único, né? O circuito de percurso único. Como assim, professor? Desse jeito, galera, ó. Em vez de considerar a resistência da lâmpada, ou melhor, a resistência da pilha, né, como interna a ela, eu vou considerar isso aqui como um gerador ideal, sem resistência interna, e vou considerar essa resistência interna como uma outra resistência
que vai estar associada aqui à lâmpada. Dessa forma, ó. Diremos que o gerador ideal, agora sem resistência interna, está, né, fornecendo aí diferença de potencial para uma resistência de 1 ohm, lembre-se, era a resistência interna aqui dela, lembra? E para outra de 7 ohm. E aí como é que fica isso aqui? Ó, né? Teríamos aqui, ó, a DDP total fornecida pelo resistor, né, que agora é ideal, não tem mais resistência interna. A resistência equivalente, que nesse caso, como são resistores em série, é a simples soma deles, né, ó. Isso aqui nos dá uma REC, resistência equivalente, de 8 ohm, né? E agora o que é que eu faço, ó? Olha só, eu vou dizer que circuito de caminho único. Circuito de caminho único, né? Polo positivo, negativo. Num circuito de caminho único, tem o quê? A DDP total é igual a resistência equivalente ou resistência total e a corrente total. Ora, a DDP total é 4 volts, né? A resistência equivalente é 8 ohm. E a corrente que eu quero descobrir vai valer quanto? Aqui 8 por 2, ou melhor, por 4. Vai dar 2. 4 por 4, que 1. Corrente 1 sobre 2 ampere. Mais conhecido como 0,5 ampere. É ou não é? Pronto. Agora eu tenho a corrente. O que é que eu vou fazer? Vou jogar aqui, ó. Lembra? Isso vai me dar, né, U igual a 4 menos 1 vezes, né, 0,5. Galera, 1 vezes 0,5 é o próprio 0,5, é ou não é? E 4 menos 0,5 vai nos dar uma DDP de 3,5 volts. Item A. Valeu, moçada. Tira o print aí e vamos que vamos.